Então nós estamos celebrando já o 27º domingo do tempo comum, e já vai para o terceiro domingo em que a palavra vem nos falar novamente da vinha. Veja que o refrão do Salmo cantou assim: a vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha, mais uma vez para a gente entender, é aquele lugar onde se planta as uvas, né? E as uvas depois produzem os seus sucos, o vinho e assim vai. Então a vinha do Senhor nas Sagradas Escrituras está dizendo que é a casa de Israel. Mas quando Jesus fala já da vinha, já não é mais somente a casa de Israel, mas é a igreja. A igreja é a casa do Senhor, a nossa casa. Nós somos a vinha do Senhor. E aí nós vamos ver tanto na primeira leitura como no Evangelho, falando mais uma vez dessa vinha. E tanto o início do Evangelho como o início da primeira leitura de Isaías vai falar para nós o mesmo trechinho. Aí Isaías começa dizendo: olha, um amigo meu possuía uma vinha em fértil lugar, infértil encosta, ou seja, tinha lá uma terrinha na beira de uma encosta, e era uma terra muito fértil, não infértil, mas em fértil encosta. E lá ele plantou então a sua vinha, trouxe ali a mudinha da uva de lugares distantes, uvas escolhidas, ali uma muda escolhida, bem preparada, trouxe de longe, tirou as pedras. O que quer dizer? É tudo simbólico isso daqui. Tirar as pedras, quer dizer, Deus preparou aquela terra, Deus cuidou daquele lugar para poder plantar um povo, Israel. Israel era aquele povo escolhido por Deus, que antes de ser um povo, eles eram na verdade grupos nômades, que viviam andando por tudo quanto é canto, e Deus foi juntando por meio de Abraão, Deus foi formando um povo, e esse povo se chama Israel. Israel, e é esse povo, é essa muda escolhida que foi tirada do Egito. Por isso que nós ouvimos ali no Salmo, né, falando: arrancaste do Egito esta videira. Quem é que foi tirado do Egito, da terra da escravidão? O povo de Israel. Então Deus arrancaste do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-lo, ou seja, tirou aquele povo que estava na terra que Deus havia preparado para Israel. Olha que bonito isso. O que Deus tem preparado para nós, não adianta outra pessoa tentar tomar lugar, porque Deus dá o jeito dele. Se Deus escolheu esse lugar para você, não tem ninguém que te tire. Se Deus escolheu esta paróquia para mim, é aqui que Deus me quer. Se Deus escolheu aquele trabalho para você, é lá que Deus te quer. Ah, padre, mas fizeram, não sei, agora a moda tudo é macumba, né? Ah, fizeram macumba, padre, arrancaram o meu trabalho. É porque também Deus não te queria lá. Tem nada a ver de macumba, disso, daquilo, não. A gente vai botando 1001 coisas na cabeça. Aonde Deus nos quer, Deus faz de tudo para que lá a gente dê frutos. E Deus tinha um lugar para Israel, que não era o Egito, que não era a terra da escravidão. Arrancastes do Egito esta videira, e limpastes um lugar, preparastes um lugar para plantar, é a terra prometida. E aí então diz que esse amigo, né, Isaías está falando desse amigo dele, o que ele fez? Ele cercou o terreno. Veja, dois símbolos aqui de cuidado: cercar o terreno e colocar uma torre. A torre é para que alguém fique lá de vigia. Então, ou seja, é para cuidar das coisas, a cerca, né, para cuidar dos inimigos que estão ali mais perto, para não entrar. Mas a torre é para perceber o inimigo que está longe, que está chegando. É o cuidado de Deus. E aí ele preparou toda aquela terra, cuidou daquela terra, limpou aquela terra. E aí de repente esse amigo, ele pensou: bom, agora que já está produzindo a uva, eu vou experimentar para ver o que deu. Quando ele experimenta, ele vê que aquele fruto era um fruto selvagem, não tinha o doce, não tinha o gosto da fruta, era selvagem, não produziu o fruto que ele queria. Meus irmãos, não sei se nós estamos conseguindo entender. Nós somos a videira, nós somos ali a plantinha que Deus nos plantou aqui, que Deus tem nos cercado pela palavra, Deus tem nos tratado, nos nutrido com os sacramentos, com a palavra, pela oração, por tudo aquilo que a igreja dá. E na igreja nós encontramos a plenitude da salvação. Tudo que está na igreja é para a nossa salvação. E aí de repente, esse amigo, ele veio para experimentar qual é o fruto que o padre Marcelo está produzindo.
e aí vê que o meu fruto não é o fruto doce que ele esperava, mas é o fruto amargo. Qual é o fruto que a gente tem produzido? E aí ele pergunta, né? O que poderia eu ter feito a mais na minha vinha que eu não fiz? O que me faltou fazer? Porque eu preparei a terra, eu cuidei, eu zelei, eu fiz de tudo. O que aconteceu que não produziu frutos bons? O que aconteceu? Meus irmãos, olha como a gente é uma surpresa até para Deus. Você consegue entender que Deus está nos dando tudo, os sacramentos, a salvação, a sua palavra, e mesmo assim a gente produz frutos maus, e Deus se pergunta, o que faltou fazer? E claro que da parte de Deus nunca faltou nada para fazer. E é interessante que esse trechinho aqui, ó, o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e eu não fiz, isso aqui nós cantamos na Sexta-feira Santa, quando a gente vai beijar o madeiro da cruz, que enquanto isso, o ministério de canto, começam a cantar aquele lamento do Senhor, e o lamento do Senhor é a mesma frase, o que te fiz, meu povo eleito, povo escolhido, diz-me, em que te contristei, o que mais podia ter feito, que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Os lamentos do Senhor. Agora vem a parte mais brava, eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, o maná é o pão do céu, te alimentei, preparei-te bela terra, e o que você preparou para mim? A cruz para o teu rei. Depois continua, bela vinha eu te plantara, e o que você plantou em mim? A lança. Água doce eu te dava, e você foste amargo até o fim. Esse é o lamento do Senhor. Olha quantas coisas Deus tem feito por nós, e qual é a resposta que a gente tem dado para Deus, meus irmãos? Qual é a resposta que a gente tem dado para o Senhor? Às vezes a gente vai dando os restos para Deus, o resto. A gente sempre tem uma atitude, não padre, porque eu tenho uma juventude para curtir, eu não posso me dar mais para Deus. Aí depois casa, não, porque eu estou vivendo as primícias do meu casamento, eu não tenho tempo para Deus, e vai dando o resto para Deus até quando? Até quando? Meus irmãos, quais são os frutos que eu tenho dado para Deus como sacerdote? Quais os frutos que eu tenho dado para Deus como casado, de 1 ano, de 10 anos, de 20 anos, de 40 anos, de 50 anos? Quais os frutos que eu tenho dado para Deus? O Senhor virá para colher os frutos. E aí depois ali no Evangelho, começa a mesma coisa, escutar esta outra parábola. Jesus conhecia o Antigo Testamento, e ele vai dizer, certo proprietário, aqui já não fala de amigo, né? Mas certo proprietário preparou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar, um espaço, né, para esmagar as uvas, e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros. Veja que o dono não ficou, ele foi para longe. Ele confiou então a vinhateiros, pessoas que tinham esse tipo de profissão, que entendiam, e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados que estavam lá com ele, vai lá para buscar os frutos. E aí quando os empregados chegaram, diz que aqueles vinhateiros agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O que ele está querendo dizer? Quem é esse dono? Quem é esse proprietário? É Deus. Quem são os vinhateiros que Jesus está falando? São os sacerdotes e os chefes do povo, que Deus deu a vinha, deu o seu povo para que eles pudessem cuidar. Mas o que é que eles fizeram? Cuidaram? Não, eles não cuidaram. Por que é que eles não entregaram o fruto para os empregados dos donos? E quem são esses empregados dos donos? São os profetas. Meus irmãos, os profetas vieram para alertar o povo para voltar aos caminhos do Senhor. E o povo gostou da palavra do profeta? As pessoas aceitaram o que os profetas disseram? Não, mataram os profetas, caluniaram os profetas, inventaram mentira contra os profetas. E veja, meus irmãos, 2 grupos Deus mandou. Por que fala que Deus mandou primeiro um grupo e depois mandou outro? Aqui que está no meio o exílio da Babilônia. O povo de Israel, antes de ser escravo na Babilônia, Deus já tinha mandado o profeta: olha, fique atenta, porque se vocês continuarem na situação de pecado, vocês vão parar escravo lá na Babilônia. O povo ouviu a Deus? Diz profetas? Não.
foram parar na Babilônia. E aí você pensa, bom, agora sofreram na Babilônia, né? Voltaram para a terra, agora melhorou. Melhorou? Voltou para o pecado de novo. Então Deus manda um outro grupo de profetas para poder avisar aquele povo. E aquele povo escutou? Não. Gente, esse povo de Israel é tão vivo dentro de mim e de você, porque Deus, Ele a todo tempo nos alerta, Deus a todo tempo nos chama para Ele, e mesmo assim nós não estamos produzindo frutos de santidade. E aí então, o proprietário pensou, bom, vou mandar meu filho que é o herdeiro. Quem que mandou o seu filho para nós? O pai. E aí ele pensou, bom, talvez o meu filho, eles vão entregar o fruto, e Deus manda Jesus. O que nós fizemos com Jesus, meus irmãos? Não entregamos os frutos, mas nós o matamos. Consegue entender? O que nós estamos fazendo, meus irmãos? Veja que esses homens, por que eles não entregaram o fruto? Será que eles usaram o fruto para eles? Não! Eles não produziram frutos, eles não tinham que entregar para o dono, por isso que não entregaram nada, preferiram matar. E quando a gente não tem frutos para entregar para o dono, quer dizer que a gente só tem fruto de maldade. Quando eu não tenho fruto de santidade, eu só tenho fruto de pecado, ou é um ou é outro, não tem meio fruto. Não dá para fazer igual, às vezes você vai comprar abacaxi aí, só naquele pedaço tem adoçante, né? Para você achar que abacaxi está doce. Não dá para a gente disfarçar no fruto podre, no fruto estragado, colocar um saborzinho para dizer que é o sabor do fruto que não é. Não adianta a gente querer mostrar um fruto para Deus que a gente não é. Ou nós produzimos frutos de santidade, ou frutos de pecado. Aquele povo, o que eles fizeram, meus irmãos? Eles usaram a vinha de Deus, eles usaram o espaço que Deus deu para produzir seus frutos, e frutos de pecado. Então vamos para mais perto para nós. A vida é tua? A vida é minha? Não. Esse corpo aqui, é uma vinha que o Senhor confiou para mim produzir frutos. O teu corpo, o teu matrimônio, a tua juventude é uma vinha que o Senhor te emprestou, não é tua. E o Senhor vai voltar para poder receber os frutos. E a gente agora inventa a moda, meu corpo, minhas regras. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não é não. Nossa vida é a de Deus. E o Senhor está voltando para pedir para nós, cadê os frutos de santidade? E a gente matou. Mas eles esqueceram de um detalhe, gente. Aqui o evangelho ele termina e não explica para nós o que aconteceu depois. Mataram 2 grupos de empregados, mataram o filho. Vocês acham que o proprietário vai ficar quieto? Vai chegar o dia em que nós vamos ter que prestar conta para esse proprietário. Nós vamos ter que prestar conta para Deus por termos matado os seus profetas. Nós vamos ter que prestar conta para o Pai, porque nós matamos Jesus com os nossos pecados, nós matamos Jesus com as nossas mentiras. Nós vamos ter que prestar conta. A vinha, a nossa vida, quais os frutos que a gente tem produzido para Deus, e depois como igreja, quais os frutos que a gente tem produzido para Deus, como família, quais os frutos que a gente tem produzido para Deus. Meus irmãos, nós ficamos felizes quando o Senhor nos dá a sua vinha, quando o Senhor nos dá as suas bênçãos, mas quando o Senhor começa a nos corrigir, quando o Senhor pede frutos para nós de santidade e vida nova, a gente não gosta, a gente fica bravo. Ou seja, no fundo, o que nós queremos? Um Deus que não nos incomode, um Deus que não nos tire do nosso berço esplêndido, do nosso descanso eterno. É isso que nós queremos. Nós não queremos um Deus que se envolva conosco, nós queremos um Deus que seja um bom iFood e que entregue para nós. Hoje eu preciso de tal bênção. Opa, buzinou lá, chegou minha bênção, chegou agora minha graça, chegou isso, chegou aquilo. É isso que nós queremos de Deus. Nós não queremos um Deus em que a gente nem diga obrigado para Ele pelas bênçãos recebidas. Nós queremos um Deus assim. Nós não queremos um Deus que esteja perto de nós e que a gente se comprometa com Ele.
uma vida gasta pelo Senhor. Eu vou lutar pelo meu matrimônio, para ser de Deus a todo tempo no meu matrimônio, no meu sacerdócio, na minha vida, porque afinal, quem que é a minha família? É a vinha que o Senhor me deu. E o pai e a mãe tem que sentar com seus filhos, tem que sentar enquanto casal e perguntar quais os frutos que a gente tem dado para Deus. Porque não vão achando que o matrimônio é do casal só não, tá? O matrimônio, ele é um sacramento da igreja, dado para que você preste um serviço ao mundo. Tem casais que estão se casando e acham que o sacramento é eu diante da minha esposa e nós dois e acabou, não existe aqui. Não, é um sacramento de serviço. E se é sacramento de serviço, é para a igreja. É para a igreja, é para serviço. É para testemunho do mundo, testemunho da fidelidade de Deus, testemunho da honestidade, testemunho da procriação ali, no sentido de colaborar com Deus na sua criação. Consegue entender que o casal não é um de frente para o outro, são os dois voltados para Deus, procurando gerar frutos de santidade. Hoje nós vemos uma cultura de um fechamento, se virou um para o outro. E aí chega uma hora que não se suportam mais. Sabe por que não se suporta mais? Porque aquele que faz nova todas as coisas não está ali no meio, porque o casal tirou, sai daqui, senhor, é só eu e meu marido, eu não vou disputar com ninguém, entende? Não, o matrimônio é para o serviço. O matrimônio é uma vinha que tem que dar frutos para Deus, e os frutos de santidade, é isso que o Senhor está pedindo para nós. Então, meus irmãos, que a palavra do Senhor hoje nos chame a atenção, em que a gente se pergunte, quais os frutos que eu tenho dado para Deus? Quais os frutos que eu tenho dado para o Senhor? E para encerrando a homilia, hoje nós estamos celebrando o dia de São Francisco de Assis, um grande santo, alguém que quis usar da sua vida para produzir frutos para si. O que é que Francisco queria quando estava indo para a guerra? Ele queria a fama, ele queria matar 1001 gente lá, mas ele queria voltar famoso, ele queria voltar aplaudido, e que a mulherada caísse aos pés dele, o gatão de Assis. Ele queria fazer sucesso com as pessoas, mas de repente, meus irmãos, Deus que inventa motivos para ir atrás de nós, cai preso, e na prisão tem cristão lá dentro, e passa um trechinho do Evangelho para ele, e é naquele trechinho do Evangelho que começa Francisco a questionar a sua vida, diante de tudo aquilo que ele buscava. Volta para sua casa ainda enfermo, e ali ele começa essa profunda experiência com Jesus, essa profunda experiência com Deus, de um homem que antes procurava as honras do mundo, agora a única coisa que ele quer para a sua vida, ele quer a Deus, não quer mais nada. E a dama, a mulherona que agora Francisco quer, não é uma mulher, mas a dama pobreza. A pobreza ele fez por sua esposa. Os pobres foi que ele fez ali os seus companheiros, os seus amigos. O hábito de Francisco não era um hábito, era justamente a veste maltrapilha dos mendigos da sua época. E São Francisco cada vez mais, quando ele beija aquele leproso, é que ele começa a romper com os seus charmes, e ele beija o rosto daquele leproso, e ele então se faz próximo daquele ali, não só com as pessoas, mas também com a criação. Por isso é o patrono da ecologia. Quando aquele lobo de Gúbio, estava na cidade de Gúbio, aliás, e aquele lobo tocava o terror lá naquele povo, Francisco consegue ter um acordo entre o povo e o lobo. Vocês alimentam o lobo cuida da cidade. E assim, de fato, o lobo se tornou o guardião da cidade e o povo cuidava daquele lobo. Então Francisco de Assis foi um homem totalmente voltado para Deus. Teve uma vida perdida no começo, sim, mas ele entendeu, depois que descobriu Jesus, eu não posso mais produzir frutos para mim, eu preciso produzir frutos de santidade, frutos de Deus. E meus irmãos, o testemunho desse homem ainda hoje grita muito forte nos nossos corações. E aí nós vamos olhar que o testemunho dele, que era um homem que talvez não pregava muito não, porque depois ele vai chamar Antônio, Santo Antônio meu bispo, porque Santo Antônio sim, aquele pregava demais, mas Francisco não. Mas a pregação de Francisco era a sua vida, a tal ponto que Clara, uma das mais belas de Assis, se apaixona, não por Francisco, mas ela se apaixona pelo Jesus que Francisco era apaixonado, e ele vai arrastando para junto de si.
Os seus companheiros, os seus amigos de farra, os seus amigos de bebedeira, todos vão também experimentando Jesus por meio do testemunho de Francisco de Assis. Então, meus irmãos, desde a igreja nos dá modelos para uma vida nova, modelos para a gente começar uma vida em Deus. Era um homem extremamente apaixonado por Jesus, apaixonado pela Eucaristia, apaixonado pela igreja. Por mais que talvez a igreja vivesse num momento de crise, de burguesia, Francisco, com seu testemunho de pobreza, faz com que até o Papa sonhe com ele, e ele segurando as colunas da igreja, justamente com a sua simplicidade, com o seu coração entregue, com a sua pobreza, com a sua obediência. É ele que sustentou naquele instante, levantou de volta a igreja. E Francisco chega naquela igrejinha de São Damião, quando a igreja estava tudo destruída, uma capelinha no meio do mato, ele encontra um crucifixo no chão já todo sujo, o crucifixo de São Damião, e ele coloca de volta aquele crucifixo no lugar, e aí então ele sente no seu coração Deus que fala com ele: vai e reconstrói a minha igreja. O que Francisco entende? Bom, então a igreja está caindo aos pedaços, eu entendi, e ele começa a reconstruir aquela igreja. Mas à medida que ele vai amadurecendo mais em oração, ele entende que não é a igreja física que é para ele reconstruir, mas é a igreja humanidade, a igreja pessoa. E hoje ainda essa igreja precisa ser reconstruída. Deixemos, meus irmãos, o Senhor reconstruir essa igreja em nós. Não sejamos esse povo rebelde que de Deus quer as bênçãos, mas com Deus não queremos nos comprometer. De Deus queremos tudo de bom, mas não queremos dar a Ele frutos de santidade. O Senhor vai pedir os frutos para nós. Se você tem uma uvinha bem pequenininha, mas que ela seja doce. Se você tem uma melancia, que ela seja doce. Mas tudo é do Senhor. Tudo que nós produzimos é para Deus. Se temos um bem, é para a glória de Deus, não é para o pecado. Se temos um veículo, é para a glória de Deus e não para o pecado. Se tem um corpo mais escultural, é para a glória de Deus e não para o pecado. Se tem um corpo mais gordinho, é para a glória de Deus e não para o pecado. Mas toda a nossa vida para a glória de Deus, para dar frutos a Deus. E se eu tenho mais alguma coisa que o outro, que esse mais que eu tenho sirva para ajudar o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.